Olá pessoal, sou o professor Hugo. Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de Geometria Analítica, que trata do assunto vetores, que é a nossa unidade 1 do guia de estudos. Na aula de hoje a gente vai aprender a diferenciar grandeza escalar de grandeza vetorial, a analisar como é um vetor no plano e um vetor no espaço, e as nomenclaturas de vetores que são usadas na literatura de hoje. Certo? Então, primeira coisa, grandeza escalar e grandeza vetorial. A gente precisa aprender a diferenciar uma da outra. Por exemplo, um corpo de massa 5 kg. Isso aqui é uma grandeza escalar. Por quê? Só de saber que são 5 kg, a massa dele está totalmente caracterizada. Certo? E quando eu passo aqui para uma grandeza vetorial, se eu aplicar uma força aqui, uma força F de 20 newtons, por exemplo. Agora eu vou analisar a grandeza força. Para que a grandeza força fique totalmente caracterizada, é necessário que a gente tenha 3 características nela. Se eu falar só uma força de 20 newtons, eu não sei para onde ela está indo, se ela está inclinada, se ela está horizontal, se ela está vertical. Então a gente precisa caracterizar. Então um vetor ele tem 3 características básicas: módulo, direção e sentido. Então vamos analisar para essa primeira força aqui, 20 newtons. Então o módulo é a intensidade dela. Então qual que é o módulo dessa força? 20 newtons. Qual que é a direção? A direção pode ser horizontal, vertical ou inclinada com alguma angulação, com um plano de referência. Então essa daqui, a direção dela é horizontal. E o sentido? Sentido a gente caracteriza da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Essa força aqui, a setinha apontando para a direita, então é da esquerda para a direita. Então sentido esquerda para direita. Então essa força aqui tem caráter vetorial, está caracterizado com seu módulo, direção e sentido. A gente fala de vetor porque a maioria das grandezas, na física principalmente, são grandezas vetoriais. Elas precisam de ter essas 3 características para estarem completamente caracterizadas. Diferentemente de uma grandeza escalar, que só a magnitude dela já é suficiente para caracterizar a grandeza. Por exemplo, essa aqui, massa 5 kg, tempo 10 segundos, são tudo grandezas escalares. Um outro exemplo aqui, se eu aplicar uma força de intensidade, vamos colocar aqui 30 newtons, formando um ângulo aqui de 30 graus. Então vamos caracterizar essa força aqui, agora diferentemente da primeira. Olha só, módulo. Módulo é só olhar a intensidade dela, é o valor que ela tem. Então, no caso, 30 newtons. A direção, lembra que eu falei? Horizontal, vertical ou inclinada. Essa aqui a gente pode ver claramente que é inclinada. Inclinada. Só inclinada não basta, a gente precisa melhorar a informação. Inclinada o quê? Formando um ângulo de 30 graus com o plano. Então, com 30 graus para o plano. E sentido? Sentido, aí agora a gente olha para a força e pode colocar da direita para a esquerda e de baixo para cima, que é assim a gente está caracterizando completamente essa força aqui. Então, direita para esquerda. Se eu falar direita para esquerda, já serve para a gente, porque, olha só, se eu vim da direita para a esquerda, já dá para entender que a força está nesse sentido, porque eu já caracterizei a direção dela como inclinada, então eu sei que está inclinada com ângulo de 30 graus. E direita para a esquerda, já consegui mostrar, em função da setinha, para onde está apontando essa força. Ok? Agora vamos continuar. Vamos analisar vetores no plano e no espaço. Quando a gente for analisar vetores no plano e espaço, é bem simples. Plano,
2 dimensões. Espaço, 3 dimensões. Aqui a gente representa no quadro, no espaço, por exemplo, eixo Y, eixo Z e o eixo X é como se ele estivesse saindo aqui. Só que eu só tenho um plano do quadro para representar, a gente representa dessa maneira. Nós vamos começar aqui com vetores no plano. Primeira coisa que a gente tem que saber, o nome dos eixos. O eixo X é o eixo das abscissas. O eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, se eu quiser representar um vetor no plano, eu preciso de coordenadas do eixo das abscissas e das ordenadas, ou simplesmente x e y. Então, se eu pegar um vetor u, por exemplo, com 3 de abscissa e 2 de ordenada, 3 no x, 2 no y. A gente vem aqui, ó. Aqui é o 0, 0, né? Também chamado de origem. O eixo x, então ele tem valor 3. 3 estão aqui. E o eixo y tem 2. 2, então do eixo do 3 do x, eu subo 2 no y. Dá esse ponto aqui, a gente faz o vetor u dessa maneira, saindo da origem, indo até as suas coordenadas. Certo? Agora, vamos fazer no espaço. No espaço, necessariamente, são 3, né, coordenadas. Eixo x, que a gente já viu das abscissas, eixo y das ordenadas, e o eixo z, para a gente saber o nome dele também, é o eixo das cotas. Certo? Então, agora eu vou representar um outro vetor aqui. Vamos representar o vetor u, que vale, vamos colocar um valor aqui, 1, 2 e 3. Então, o que é isso? O x vale 1, o y vale 2 e o z vale 3. Então, vamos lá. Ó. Começo no x, esse eixo daqui, x1. Então, aqui, nesse ponto. Eu estou aqui com x1. Aí, do x igual a 1, eu tenho que andar 2 unidades de medida do meu espaço, né, para eu chegar no eixo y. Então, eu ando 1, 2 e traço um paralelo aqui. Então, agora fiz 1 no x, 2 no y. Agora, a outra coordenada são 3 no z, que é o eixo das cotas. Então, eu vou subir 3 partindo desse plano aqui, ó. Esse plano aqui, ó, o eixo x está bem aqui e o plano está aqui. Então, eu vou subir 3. Então, 1, 2, 3, mais ou menos aqui. Traço o ponto aqui. Deixa eu limpar aqui. E o vetor fica como? Sai da origem e vai até o ponto desenhado. Então, qual que é a técnica para a gente representar um ponto, um vetor, né, no espaço? A gente segue a sequência aqui. Faço o eixo x, o valor dele. O eixo y, o valor dele. E o eixo z, o valor dele. A gente não pode, né, vincular que se eu tenho 2 unidades no y, que ele vai ficar exatamente, né, perpendicular aqui. A gente tem que seguir o procedimento para poder representar o vetor no espaço. E para finalizar, as nomenclaturas mais usadas na literatura para representar um vetor. Então, basicamente, são essas 3. Vetor U. Sempre que for vetor, vai ter essa setinha em cima dele aqui. Em livros, a gente pode, né, ver que ao invés da setinha, muitos livros usam a nomenclatura em negrito. Então, ao invés de estar a setinha, pode estar em negrito, que também representa um vetor. Então, U igual, aí a parênteses, x, y, z. Então, o primeiro número que tiver aqui corresponde ao x do vetor, o segundo o y e o z do vetor. Para essa nomenclatura, a única coisa que muda é que não tem o sinal de igual. Vetor U, x, y, z. E a outra nomenclatura é dessa forma com as bases canônicas. Vetor U igual a um x é um i vetorial, y com o j e z com o k. O que é isso? As coordenadas x, y e z também são comumente vistas como i
O Y é o J e o Z é o K. São as bases canônicas de um vetor. Ok, pessoal? Então a aula de hoje é isso.